O São Paulo Futebol Clube está há 9 anos sem ganhar um título. Desde 2012, aquela Sul-Americana com o Lucas, São Paulo não conquistou mais nenhum troféu. E por quê? Os rivais aqui de São Paulo gostam de pegar no pé e falar que o São Paulo, enfim, acabou, o São Paulo é um time pequeno, mas o São Paulo ainda é um time respeitado demais no Brasil inteiro e em toda a América, quiçá no mundo. Por ser tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, mas afinal, por que é que o São Paulo nunca mais ganhou um título? Eu vou te contar tudo agora, mas primeiro você tem que se inscrever no canal e acionar o sininho aqui, beleza? Então tá bom, vamos lá, roda a vinheta e vamos falar por que o São Paulo não é mais campeão. O São Paulo foi um time de muitas glórias, conquistando a Libertadores da América e o Mundial em 92, 93 seguido com o Tele Santana. Depois em 2005 conquistou a Libertadores, em 2006 foi vice-campeão da Libertadores. Em 2006, 7, 8 o São Paulo foi tricampeão brasileiro consecutivamente. Nenhum time conseguiu fazer isso. Tudo sobre a grande batuta de Muricy que dizia: aqui é trabalho, meu filho. O São Paulo tinha um refis, que era justamente um baita de um centro de recuperação de jogadores, que inclusive atletas europeus iam aqui no São Paulo para se recuperar. Quem não se lembra, né, do próprio Adriano, que veio treinar no São Paulo e acabou jogando no São Paulo. Quem não se lembra também do Zé Roberto, que se recuperou no refis, mas foi jogar no Santos. Enfim, o São Paulo sempre foi referência para isso. Mas alguma coisa mudou. E o que mudou especificamente, eu conto pra você. A ganância do ser humano. Juvenal Juvencio, que Deus o tenha, sempre foi um bom presidente. No entanto, ele quis prorrogar o seu mandato e, quando acabou o segundo, ele mudou o estatuto do São Paulo e concorreu a uma terceira eleição. Esse foi o primeiro erro do São Paulo, onde ele começa a mudar completamente a filosofia do São Paulo de clube referência e modelo para um time que faz bastante coisa errada. Vide, por exemplo, que o São Paulo contratava jogadores em fim de contrato. Jogadores de outros clubes do Brasil tinham um sonho de jogar no São Paulo justamente por conta da estrutura, pagamento em dia e tudo mais. Mas em 2008, no final de 2008, né, 2009, o São Paulo já faz uma contratação de um pacotão, onde a gente tem aí, por exemplo, chegando no São Paulo, Carlinhos Paraíba, Léo Lima e diversos outros jogadores. E no meio de 2009, o São Paulo comete um erro daqueles. Após a eliminação da Libertadores, São Paulo demite Muricy Ramalho. Note que Muricy tinha sido eliminado da Libertadores, né? Perdeu a final em 2006 e foi campeão brasileiro. Foi eliminado em 2007, foi campeão brasileiro. Foi eliminado da Libertadores em 2008, foi campeão brasileiro. Em 2009 ele foi eliminado da Libertadores, então manda ele embora para ele não ser campeão brasileiro. Bom, aí tá um dos primeiros erros do São Paulo, mas teve mais. Em 2010 o São Paulo já era um outro time, um time já não tão sólido, um time que havia perdido o Campeonato Brasileiro de 2009 e tropeçava nas próprias pernas com contratações muito contraditórias. E em 2012, com a revelação de um menino da base que jogava muita bola e ainda joga, o Lucas, Luquita da galera, chegou no São Paulo, deitando. O São Paulo traz o Ney Franco, e o Ney Franco ali numa campanha na Sul-Americana, onde o São Paulo tinha, por exemplo, acabado de trazer Paulo Henrique Ganso, Jadson, enfim, um baita de um time. O São Paulo consegue levantar o troféu de campeão da Sul-Americana, título inédito para o São Paulo. Só que o São Paulo não termina o jogo. E há quem diga que isso é uma das causas do São Paulo não ter mais título. Afinal, tem que terminar aquele jogo para voltar a vencer. Pura baboseira. Não tem nada que terminar o jogo de 2012. Tem que parar de fazer besteira. Como, por exemplo, Carlos Miguel Aidar, que foi eleito presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, inclusive deixou o Leco chateado, porque o Leco achava que ele tinha que ser presidente e o Juvenal dizia: não, você não. Ah, Juvenal, você tinha razão. Apesar da besteira que fez, Juvenal tinha razão. A gente viu porque ele não queria o Leco. Enfim, mas o Aidar também era uma péssima escolha. Carlos Miguel Aidar, ele apequenou o São Paulo, ele arrumava confusão. Ele inclusive já chegou causando encrenca com o Paulo Nobre, que era presidente do Palmeiras na época, dizendo que o time estava se apequenando, dando chapéus irrisórios, como por exemplo no caso do Allan Kardec ou do Wesley. Enfim, a gente viu quem apequenou o São Paulo, que foi ele que chegou a trocar socos com o seu diretor de futebol. Enfim, Carlos Miguel Aidar foi uma vergonha para o São Paulo, uma das razões para o São Paulo ter se afundado numa crise. Era irresponsável e não devia ser presidente do clube. Mais outro motivo para o São Paulo não conseguir fazer um bom trabalho e montar um time que seja campeão é justamente pela interferência da torcida. Há quem diga inclusive que o Morumbi é comandado pela arquibancada, o que é um absurdo, porque é claro, o diretor, o presidente, o responsável pelo futebol, ele tem que agir com a razão. A emoção não cabe
para essas pessoas do futebol. Já a torcida é por emoção. A torcida, quando um jogador vai mal 3 jogos, quer a cabeça do jogador, manda embora, não pode mais ficar aqui. Mas o diretor não pode ser torcedor, não é verdade? Ele tem que ser simplesmente razão. Outro motivo, é claro, bom, já tem ligação diretamente com o motivo que a gente falou anteriormente. Diretores que pensam com emoção e não com razão. E por isso que acontece? Acabavam contratando técnicos que não tinham nada a ver com o projeto do time. Por exemplo, contratar o Bausa depois do Osório não faz sentido. Não tem relação um modo de jogo com o outro. Contratar o Dorival, o Cuca, não pensam o futebol da mesma maneira. Completamente errado. Fora o fato do São Paulo contratar treinadores que na primeira oportunidade metiam o pé, como é o caso do Osório e o caso do Bausa. Jogadores que não são profissionais. Exatamente, não são profissionais. Ah, mas os caras são ruins? Independente disso, não são profissionais. Vou citar, por exemplo, o caso do Arboleda. É um jogador que não tem profissionalismo nenhum. Ele foi para Colômbia, ou Equador, sei lá de onde ele é, colocou a camisa do Palmeiras, um rival do São Paulo. Há muito problema nisso? Para um jogador profissional, sim. Imagine você que amanhã o meu canal passa a ser patrocinado pela Inter de Milão. E enfim, a Inter de Milão começa a me pagar um salário e eu vou fazer um vídeo aqui com a camisa do Milan. Não pode, é uma falta de respeito. Ah, mas tudo bem, eu não estava fazendo vídeo, eu vou ficar na minha casa com a camisa do Milan. Não pode, se alguém tira uma foto disso, fotografa isso, é um problema muito grave. Você tem que respeitar a instituição que lhe paga. E você não faz isso por quê? Porque você simplesmente não é profissional. Tem outros jogadores, Cueva e assim por diante, que nunca respeitaram a camisa do São Paulo como ela merece ser respeitada. Mau uso das verbas. Indiscutivelmente, o São Paulo foi um dos clubes que mais arrecadou na década passada com a venda de jogadores. E por que eu digo isso a vocês? Bom, vamos fazer uma conta rápida aqui, eu vou citar só 5 nomes e vocês me falam se esses nomes saíram por um bom valor. Lucas, na época, a venda mais cara do futebol brasileiro. Aí você tem aí também o David Neres. Aí você pode pegar o Luiz Araújo, tô pegando só os recentes aqui, tá? Pra facilitar. Aí você pode pegar o Lianco também, que foi vendido recentemente por um bom dinheiro. Marlos, Casemiro, Oscar, todos jogadores do São Paulo que de qualquer forma entrou dinheiro pro São Paulo para esses jogadores irem pra Europa. E você acha que esse dinheiro foi bem aplicado? Aonde, por exemplo? Contratações sem sentido. Não preciso nem explanar para vocês os nomes de jogadores que não têm a menor condição do São Paulo ter feito contrato com eles. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, o Iago Maidana. Vou trazer de exemplo para vocês a segunda passagem do Hernanes, que não faz sentido. Daniel Alves, não faz sentido contratar Daniel Alves para ganhar 1.700.000 por mês para jogar no meio. Mas por quê? Porque o Daniel Alves na lateral direita vale 1.700.000 ou mais, porque ele é o melhor, ou foi o melhor lateral direito do mundo. Mas como meia, o Daniel é um jogador normal, até um bom jogador, mas não vale 1.700.000. Talvez valha 400, 500, talvez 600.000 por ser o Daniel Alves, e ele traz um pouquinho de visibilidade, mas só. Ele não vale 1.700.000 para jogar no meio. Ele nunca provou esse valor e o São Paulo paga isso aí. Convicções equivocadas. Quantas vezes a gente já viu o São Paulo não apostar no cara certo e apostar muito no cara errado? Um exemplo simples, vamos lá. São Paulo com a convicção de que Diego Souza com aquela idade daria certo no time. Pouco tempo depois dispensa o Diego Souza. Logo em seguida o São Paulo manda embora o Aguirre, não é mesmo? Porque enfim, ele estava batendo de frente com a panelinha do Nenê, não é verdade? Já tinha perdido o grupo, mas tempos depois o São Paulo também manda embora o Nenê. Então assim, não apostou em nenhum dos dois. Aí o São Paulo insiste no Fernando Diniz, quando era claro que já não dava mais resultados, fazendo com que o São Paulo perca praticamente o ano inteiro e frustre a torcida. São convicções equivocadas. Aposta muito naquilo que todo mundo está vendo que não vai dar resultado. E por fim, um dos principais motivos para o São Paulo não ser mais campeão é o saudosismo. Como o São Paulo gosta de repatriar um senhor jogador que já não é mais um atleta em condições de render aquilo que rendeu no passado. Vou citar alguns exemplos. Lugano, ídolo, mas não dava mais para o Lugano jogar pelo São Paulo, tanto é que não jogou. Hernanes, na volta dele, não dava mais para o Hernanes jogar pelo São Paulo, tanto é que não jogou. Agora o São Paulo insiste com Miranda. A volta do Pato também foi um jogador que o São Paulo precisou, que enfim a torcida elegeu como ídolo, mas que nunca ganhou nada com o São Paulo, enfim, e também não virou. Então essa insistência em repatriar jogador, por exemplo, o Luiz Fabiano, quando voltou em 2012, até foi campeão da Sul-Americana, mas é aquela coisa,
tem que parar de trazer jogador que já não tem mercado na Europa para jogar aqui. Já não tem mercado nem aqui alguns desses jogadores. Então assim, enquanto o São Paulo continuar cometendo esses erros, a gente vai continuar vendo um São Paulo vivendo do indo. As tuas glórias vem do passado. Não pode, né, Tricolor? São Paulo, que é um time tão respeitado, precisa voltar a vencer urgente. Vamos torcer para que com o Muricy aí a coisa toda mude. Mas é aquela coisa, né? Mais um que o São Paulo trouxe, nada de inovação. Trouxe o Muricy do passado. Precisa mudar, precisa se adaptar aos novos tempos. Vamos pensar, Tricolor? Quero ver você levantando canecos. Isso aí, a gente fica por aqui. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha de vídeo com seus amigos. Estamos todos juntos. Quer que eu fale do seu time? Fala aqui qual é o próximo time que você quer que eu fale.